Imagine a seguinte situação. Você chega em casa depois de um dia normal. Deita na cama. Fecha os olhos. Por alguns segundos, tudo continua igual. Você ainda sente o colchão. Ainda escuta os sons do mundo real. Ainda sabe exatamente onde está. Então você coloca um dispositivo. A máquina começa a funcionar. E alguma coisa muda. Você abre os olhos. Mas não está mais no seu quarto. Você está em uma floresta. O vento passa pelo seu rosto. Você consegue ouvir pássaros. Olha para baixo e vê um corpo que não é exatamente o seu. Você dá um passo. E sente o chão. Não através de uma tela. Não através de um controle. Você simplesmente sente que está andando. Você olha para as próprias mãos. Elas se movimentam quando você pensa em movimentá-las. Você toca uma árvore. E sente a textura da madeira. Você olha para uma montanha distante. E percebe que pode caminhar até lá. Então alguém aparece ao seu lado. Outro jogador. Outra pessoa que, assim como você, deixou o mundo real para trás. Vocês começam a caminhar juntos. Conversam. Exploram. Lutam. Vivem naquele mundo. E, por algumas horas, seria impossível dizer onde termina o jogo e começa a realidade. Parece ficção científica. E talvez a gente ainda esteja muito longe disso. Mas existe uma pergunta extremamente interessante por trás dessa ideia. Será que um dia poderemos realmente entrar em um videogame? Não apenas enxergar um mundo virtual, mas sentir que estamos dentro dele. Sentir que temos um corpo naquele lugar. Andar. Tocar. Sentir. Interagir com outras pessoas como se elas estivessem realmente ao nosso lado. Essa ideia ficou famosa em obras como Sword Art Online, onde o conceito de Full Dive permite que o usuário mergulhe completamente em uma realidade virtual, desconectando a percepção do corpo real e conectando a mente ao mundo digital. E existem outras obras que exploram uma ideia semelhante. Em Shangri-La Frontier, por exemplo, os jogos de realidade virtual já fazem parte da vida cotidiana de um futuro próximo. A tecnologia é tão avançada que os videogames tradicionais passaram a ser considerados retro. Mas existe uma diferença fundamental entre essas histórias e a nossa realidade. Nos animes, basta colocar o equipamento. Na vida real, nós ainda não sabemos como fazer isso. E o motivo é muito mais complicado do que simplesmente construir um computador mais poderoso. Para entender o que seria necessário para criar uma experiência como essa, primeiro precisamos entender uma coisa. O que significa sentir que estamos em algum lugar? Quando você olha para o seu quarto agora, existe uma quantidade enorme de informações chegando ao seu cérebro. Luz, cores, profundidade, som, temperatura, pressão, movimento, equilíbrio, a posição do seu corpo, a posição dos seus braços, a posição das suas pernas. Tudo isso é processado continuamente pelo cérebro. E é justamente dessa combinação que surge algo que parece extremamente simples. A sensação de estar aqui. Esse é o verdadeiro desafio de criar uma realidade virtual perfeita. Não basta construir um mundo digital convincente. É preciso convencer o cérebro de que aquele mundo é real. E isso muda completamente o problema. Porque, em vez de perguntar como criar um videogame melhor, precisamos perguntar: como conversar diretamente com o cérebro? É aqui que entram as chamadas interfaces cérebro-computador. Brain-Computer Interfaces. Ou simplesmente BCI. A ideia é relativamente simples. Uma interface consegue registrar determinados sinais relacionados à atividade cerebral. Um computador interpreta esses sinais e transforma essa informação em uma ação. Por exemplo, imagine uma pessoa que não consegue movimentar uma determinada parte do corpo. Se o sistema consegue identificar a intenção de movimento no cérebro, ele pode usar essa informação para controlar um cursor, uma prótese ou até mesmo uma interface virtual. Ou seja,
A pessoa pensa em realizar determinada ação. O computador interpreta essa intenção. E alguma coisa acontece. Isso já existe em ambientes experimentais. E pesquisadores também estudam como combinar essas interfaces com realidade virtual e diferentes formas de feedback para criar um ciclo entre cérebro, computador e ambiente virtual. Mas existe uma diferença enorme entre controlar um personagem com o cérebro e realmente estar dentro do personagem. Imagine que você coloque um óculos de realidade virtual. Você olha para baixo e vê um braço virtual. Você pensa em levantar o braço. O personagem levanta. Isso já seria impressionante. Mas agora imagine outra coisa. Você fecha os olhos. E alguém toca o seu braço virtual. Você sente o toque no seu braço real. Esse detalhe muda tudo. Porque agora não estamos apenas controlando o mundo virtual. O mundo virtual também está enviando informações de volta para o nosso corpo. Esse é um dos grandes desafios das interfaces futuras. Criar uma comunicação de mão dupla. Cérebro para computador. E computador para cérebro. Hoje, grande parte da realidade virtual trabalha com os nossos sentidos de maneira indireta. Os óculos enganam nossos olhos. Os fones enganam nossos ouvidos. Os controles e dispositivos ápticos podem produzir sensação de contato. Mas tudo isso ainda depende de equipamentos externos. Uma realidade virtual realmente imersiva teria que ir muito além. Precisaria trabalhar com a visão, com a audição, com o tato, com o equilíbrio, com a propriocepção. E talvez até com temperatura, dor, cheiro e outras sensações. A propriocepção é particularmente importante. É aquela percepção que permite ao cérebro saber onde nosso corpo está mesmo quando não estamos olhando para ele. Você consegue fechar os olhos e tocar o nariz. Consegue saber onde está seu braço. Sabe quando seu joelho está dobrado. Sabe se está inclinado para frente. Você não precisa olhar para o seu corpo para saber onde ele está. Seu cérebro recebe informações continuamente dos músculos, articulações e outras estruturas. Agora imagine tentar reproduzir tudo isso em um corpo virtual. Você olha para baixo e vê pernas virtuais. Seu cérebro precisa aceitar que aquelas pernas são suas. Você movimenta a perna. O avatar se movimenta. Você recebe informações correspondentes àquele movimento. E o cérebro começa a construir uma associação entre você e aquele corpo. Isso não é apenas uma ideia de ficção. Pesquisadores já estudam justamente essa sensação de incorporação em ambientes virtuais. Em experimentos com realidade virtual, participantes podem receber estímulos visuais, táteis e proprioceptivos sincronizados com um avatar, criando uma sensação mais forte de que aquele corpo virtual pertence a eles. E esse fenômeno é extremamente importante. Porque talvez o futuro da realidade virtual não dependa de construir uma tela cada vez melhor. Talvez dependa de construir uma interface cada vez melhor entre o cérebro e a máquina. Mas aí aparece um problema gigantesco. Nós ainda não sabemos exatamente como traduzir todas as experiências humanas em sinais que um computador consiga escrever diretamente no cérebro. É relativamente mais fácil detectar que uma pessoa pretende movimentar o braço. Muito mais difícil é produzir artificialmente a sensação de que alguém tocou naquele braço. Mais difícil ainda seria produzir a sensação específica de uma superfície. Imagine tocar uma parede de pedra. Seu cérebro recebe informações sobre pressão, textura, temperatura, localização, movimento. E tudo isso é combinado em uma experiência única. Para uma máquina reproduzir isso perfeitamente, ela precisaria saber quais padrões de atividade neural correspondem àquela experiência. E depois precisaria reproduzi-los com uma precisão absurda. É aqui que a ficção científica começa a se distanciar da tecnologia atual. Nós já conseguimos registrar sinais do cérebro. Já conseguimos usar esses sinais para controlar dispositivos. Já conseguimos produzir determinadas formas de feedback sensorial. Pesquisas com próteses neurais, por exemplo, investigam maneiras de enviar informações táteis de volta ao sistema nervoso através de estimulação neural.
Também existem pesquisas sobre feedback áptico combinado com interface cérebro-computador, justamente porque fornecer mais de um tipo de estímulo pode melhorar o ciclo de interação entre o usuário e o sistema. Mas isso ainda está muito distante de uma experiência completa. Hoje conseguimos construir pequenas pontes. O sonho do Full Dive seria construir uma estrada inteira. E existe outro problema: o movimento. Se você estiver dentro de um mundo virtual e quiser caminhar por quilômetros, o que acontece com o seu corpo real? Se você estiver deitado na cama, seu cérebro pode receber a informação de que você está andando. Mas seu corpo não está andando. Então precisamos resolver o conflito. Uma possibilidade seria utilizar esteiras unidirecionais, sensores e sistemas capazes de simular movimento. Outra seria fazer o cérebro receber artificialmente informações correspondentes ao deslocamento. E uma terceira possibilidade seria simplesmente eliminar a necessidade de movimentar fisicamente o corpo. Você pensaria em andar. O computador interpretaria essa intenção. E o mundo virtual responderia. Nesse cenário, você poderia estar completamente imóvel no mundo real e ainda assim caminhar durante horas no mundo virtual. Mas novamente surge um problema. Se o cérebro recebe a informação de que você está andando, como ele reage ao fato de que seu corpo real não está? É possível que apareçam conflitos sensoriais. Náusea. Desorientação. Perda de equilíbrio. É justamente por isso que a realidade virtual atual ainda pode causar enjoo em algumas pessoas. Nosso cérebro é extremamente sensível a inconsistências entre aquilo que vemos e aquilo que nosso corpo sente. Então, para criar uma realidade virtual perfeita, não basta enganar um sentido. É necessário sincronizar todos eles: visão, audição, tato, movimento, equilíbrio, propriocepção e talvez muitos outros. Quanto mais sentidos forem integrados de forma consistente, mais convincente poderá ser a experiência. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais interessante. Se conseguirmos enganar todos os sentidos, o que impede o cérebro de considerar aquele mundo real? Pense por alguns segundos no mundo que você está percebendo agora. Você não acessa a realidade diretamente. Você recebe sinais. Luz entra nos seus olhos. Ondas sonoras chegam aos seus ouvidos. Moléculas estimulam receptores. Pressão é detectada pela pele. Seu cérebro processa tudo isso e constrói uma representação do mundo. Em outras palavras, aquilo que você experimenta como realidade já é uma construção do seu cérebro. Se conseguirmos fornecer informações suficientemente convincentes diretamente a esse sistema, talvez seja possível construir uma realidade alternativa. E é nesse ponto que a fronteira entre o real e o virtual começa a ficar realmente estranha. Imagine que você esteja dentro de um jogo. Você olha para uma pessoa. Conversa com ela. Escuta a voz. Vê as expressões faciais. Sente quando ela toca seu braço. Caminha ao lado dela. Sente o chão. Sente o vento. Sente frio. E tudo isso é produzido artificialmente. Para o computador, você está em um ambiente digital. Mas para o seu cérebro, você está em algum lugar. E talvez essa seja a verdadeira questão. O que exatamente significa estar em um lugar? Talvez, no futuro, o conceito de presença não dependa mais de onde o seu corpo está. Talvez dependa de onde a sua mente está recebendo e processando informações. E isso poderia transformar completamente os videogames. Imagine um MMORPG no qual você não controla um personagem. Você é o personagem. Não existe botão para atacar. Você simplesmente tenta atacar. Não existe animação pré-programada de caminhada. Você simplesmente caminha. Não existe uma tela mostrando o mundo. Você olha para o mundo. Não existe uma caixa de diálogo. Você conversa. Não existe uma interface mostrando sua barra de vida. Você simplesmente sente seu corpo. E outros jogadores fariam exatamente a mesma coisa.
Aí finalmente teríamos algo muito próximo dos mundos apresentados em Sword Art Online e Shangri-La Frontier. Mas existe uma diferença fundamental. Nos mundos da ficção, a tecnologia simplesmente funciona. Na realidade, ainda temos perguntas enormes para responder. Como registrar o cérebro com resolução suficiente? Como interpretar bilhões de sinais simultaneamente? Como estimular o cérebro sem causar danos? Como produzir sensações complexas? Como criar uma interface segura? Como impedir que um sistema externo manipule o cérebro de maneira perigosa? Como garantir privacidade? E talvez a pergunta mais difícil de todas: como saber se uma pessoa realmente está consciente dentro daquele mundo? Porque imagine que, no futuro, uma inteligência artificial consiga simular perfeitamente uma pessoa. Ela conversa. Lembra do passado. Reconhece amigos. Demonstra medo. Demonstra felicidade. Diz que está sentindo dor. Diz que está dentro do jogo. Mas será que existe alguém realmente experimentando aquilo? Ou estamos apenas observando um sistema extremamente sofisticado reproduzir os comportamentos de uma pessoa consciente? Essa pergunta ainda não tem uma resposta definitiva. E ela nos leva para um território ainda mais profundo. A consciência. Talvez um dia consigamos construir uma realidade virtual tão perfeita que seja indistinguível da realidade. Mas, nesse momento, talvez a maior dificuldade já não seja tecnológica. Será filosófica. Porque se uma experiência virtual for indistinguível de uma experiência real, qual é a diferença? Se você sente felicidade naquele mundo, a felicidade é falsa? Se sente medo, o medo é falso? Se cria memórias, essas memórias são menos reais porque aconteceram em um computador? E se você passar 10 anos vivendo naquele mundo, enquanto apenas algumas horas se passaram no mundo real, onde você realmente esteve? Talvez a tecnologia nunca consiga criar uma cópia perfeita da realidade. Mas talvez nem precise. Talvez precise apenas criar uma experiência suficientemente convincente para que o cérebro aceite aquele mundo como verdadeiro. E quando isso acontecer, a palavra virtual pode começar a perder o significado. Porque uma coisa pode ser virtual na origem, mas real na experiência. Hoje, quando colocamos um óculos de realidade virtual, ainda existe uma separação muito clara. Tiramos o equipamento e voltamos para o mundo real. Mas imagine um futuro em que essa separação desapareça. Um mundo onde você possa entrar em uma floresta que não existe. Conversar com pessoas que estão do outro lado do planeta. Viajar para outros planetas sem sair da sua casa. Aprender habilidades dentro de ambientes simulados. Trabalhar. Estudar. Criar. Explorar. Viver aventuras. E depois simplesmente sair. Talvez esse seja o verdadeiro objetivo da realidade virtual. Não criar um jogo melhor, mas criar um lugar. Um lugar que não existe fisicamente, mas que pode existir na experiência de quem está lá. Hoje, isso ainda parece ficção científica. Mas as primeiras peças desse quebra-cabeça já existem. Interface cérebro-computador. Realidade virtual. Feedback áptico. Neuropróteses. Rastreamento corporal. Inteligência artificial. E pesquisas sobre como o cérebro constrói a sensação de presença e de possuir um corpo. Nenhuma dessas tecnologias, isoladamente, é uma Matrix. Nenhuma delas é o Nerve Gear de Sword Art Online. Nenhuma permite que você simplesmente deite na cama e acorde dentro de Shangri-La Frontier. Mas talvez seja assim que grandes tecnologias começam. Não com uma máquina perfeita, mas com pequenas descobertas que, pouco a pouco, começam a se encaixar. E talvez, algum dia, alguém coloque um dispositivo na cabeça, feche os olhos e pergunte: onde estou? E a resposta não será simplesmente: você está em um computador. Será: você está em outro mundo. E talvez,
Naquele momento, a humanidade finalmente descubra que a pergunta mais difícil não é se conseguimos criar uma realidade virtual. É descobrir o que realmente significa estar em uma realidade.